E como a gente está tendo a oportunidade de conversar com você, que é de Manaus e tudo mais, e recentemente aconteceram algumas coisas que eu não entendi direito e eu queria saber da sua perspectiva, mas pelo que eu li um pouco hoje, talvez, não sei se é tranquilo para você falar sobre, mas o que tá rolando em Manaus? Tava rolando uns ônibus pegando fogo, umas paradas assim? O que tá rolando, sabe? Mano, não era só ônibus não, mano. Ali era escola estadual, e vários picos, tá ligado? A cidade toda. É que, pelo que eu sei, né, mano, que eu tô longe, eu tô morando em São Paulo faz 1 ano e 2 meses, então eu tenho muito Aham. amigos e conhecidos, e a minha família toda, a minha alma ainda tá lá, né? Então eu sempre falo com pessoas próximas e tô sempre atento às coisas que ocorrem lá, mas a questão toda é que no princípio de tudo, falando de crime aí na região norte, é muito forte, tá ligado? Porque as fronteiras são próximas, então a maioria das drogas que o Brasil inteiro consomem, e elas passam pela fronteira da região norte, né? Pode crer. Então é algo próximo. Então, mano, quando se fala de narcotráfico, quando se fala de crime, mano, é embaçado demais, tá ligado? Porque lá, infelizmente, tem esse problema que acaba causando um contraste com a beleza que a cidade carrega, né, cara? Então, aí tinha uma facção que comandava a cidade antes, que se chamava FDN, e essa facção, com base na guerra, tá ligado? E ela, tipo, saiu fora, e quem comanda Manaus agora, entre aspas, é o Comando Vermelho. Então, se eu não me engano, eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas se eu não me engano, parece que a polícia matou um cara que era importante, né, pro pessoal do Comando Vermelho, e eles falaram, mano, a gente não vai deixar barato, tá ligado? E parou a cidade, mano. Parou a cidade mesmo. E isso mostra uma política totalmente ineficaz, tá ligado? Quando se trata de drogas, quando se trata realmente de conscientizar, né? E eu lembro que até eu, quando eu tava no ensino médio, vinha aqueles caras falarem sobre drogas e tal, e sempre era algo muito quadrado, tá Quando ligado, mano? vinha a polícia falar sobre? Sim. Era o Proerd. Era o Proerd. Eu fiz duas vezes. tá ligado? Fiz 2 anos. Fiz em duas escolas separadas. E, mano, é muito quadrado, sabe, mano? Sim. E, às vezes, o real inimigo mesmo, ele não tá onde aparenta tá, né, mano? Então, isso é complicado pra caramba. Mas teve guerra, mano. Teve tiro, teve... Aí foi bagulho doido, mano. Pode crer. E às vezes essa informação não chega tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares, a mídia não cobre tanto, com a importância que deveria, né? É isso que eu fico, assim, impressionado, mano. Que quando a gente trata da região norte, sempre quando tem alguma coisa, por mais que seja música, ou por mais que seja algum problema, né, mano? A mídia, ela nunca tá lá com a mesma comoção, sabe? Quando é o Rio, quando é, tipo, São Paulo e tal. Que, mano, se rolasse uma coisa dessa aí em São Paulo... Nossa, o Brasil parado. O país estava parado, sabe? Né? Claro que que tem muito a questão dos números, do número de pessoas que tem lá, né? Mas só que isso não tira a importância que a região carrega, sabe, Lógico, mano? Então, eu tipo, penso nisso, e isso é uma coisa que me deixa puto, mano, papo reto. Imagino, velho. Eu acho que assim, você falou uma parada que é muito real e que a gente tá cada vez mais tendo essa noção e a dimensão disso, que é o quão falida essa guerra às drogas, tá ligado? Essa política, mano, antidrogas são, mano,
décadas e décadas de pessoas morrendo, não há eficácia alguma. E as maiores apreensões, mano, tanto de armas quanto de drogas, são feitas sem disparar um tiro. Primeiro que assim, essas apreensões são feitas com inteligência, mas é um debate que deveria caminhar muito pela conversa de algo relacionado à saúde pública e não algo relacionado à segurança pública, tá ligado? É um outro tipo de debate. Você tem a Cracolândia aqui em São Paulo, que é um bagulho que é assustador, mano. É assustador e as pessoas acham assustador pela violência, mas é assustador por você imaginar que são pessoas ali, tá ligado? Que são pessoas, mano, pessoas igual a você. E que poderia ser você ali. Você não sabe qual que é a realidade das pessoas que estão ali também, tá ligado? O porquê delas estarem ali. Isso que você falou do Proed, eu nunca fiz. O Renato fez 2 vezes, eu nunca fiz. Você não fez? Nunca fiz. Só que eu imagino que você já... Tem até a camisa até hoje, é pijama. Tem um furo no sovaco aqui. É aquelas camisas velhas que você vira pijama, tá ligado? Que é um bagulho muito caricato, né, mano? Que trata como algo muito caricato, que é uma escadinha, né? Você começa na maconha e aí as coisas vão progredindo, né? A porta de entrada e tal. Tinha livrinho, a porra toda, eu lembro. Então, mano, debate... E eu acho que a gente tá conseguindo, aos poucos, e infelizmente, diante de, mano, banhos de sangue que vem acontecendo, encarar que realmente o debate não tem que ser através de segurança pública e sim de saúde pública, tá ligado? Tem ficado cada vez mais claro, pelo menos na minha visão. Realmente, mano, eu acho que hoje em dia, tipo assim, a gente pensa muito nas pessoas como números, tá ligado? Mas são vidas, né, mano? Tem muita gente envolvida nisso, sabe? E quem lucra realmente com isso e não tá lá na guerra, tá ligado? Isso que é a parada doida, mas...